É uma grande honra trazer eles aqui também, assim como todos que já passaram aqui. Vou contar uma história aqui. Na década de 90, exatamente em 1990, eu comecei a jogar lá no Olaria. 3 anos depois, o meu pai assumiu como técnico. E aí fui treinador do Rafael. Ambos já foram jogadores do meu pai, né? E meu pai tinha ele como um menino e um jogador, assim, do coração, realmente, né? Até hoje eles me chamam de meu Rafa, porque era a forma que meu pai chamava eles. E desde então, a gente construiu uma longa amizade aí entre as famílias, os pais deles. E ambos têm uma história empreendedora e muito vencedora. De passar por muita luta, por muita batalha. Eu falei aqui do meu case de sucesso, né? Colocando aqui o Porto, e eu trago aqui para vocês que uma das grandes experiências que eu tive ali é justamente entender que para a gente poder conquistar algo, muitas das vezes a gente vai perder, a gente vai cair, mas o que vale é a gente poder continuar seguindo, caminhando, né? A gente demorou 10 anos desde que eu criei o Porto para ser campeão de uma primeira divisão, né? E isso vale para toda a vida nossa, qualquer propósito. E a história deles é assim, é uma história muito vitoriosa. Eu quero que eles contem para vocês, e eu tenho muita honra realmente de poder estar recebendo eles aqui hoje para poder estar agregando ainda mais e fechando aí o nosso evento de hoje. Valeu? Com vocês. Obrigado aí, de mais nada, tá? Obrigado aí, meu Rafa. É assim que eu falo do Leozinho, só chamo ele de meu Rafa. E, cara, eu tô muito feliz, Leozinho, de estar aqui, porque é uma turma fora da curva, tá? Eu me sinto super privilegiado. Pô, conforme o Bruno falou, domingo de manhã, depois de estar fazendo N coisas, eu tô saindo com a minha cabeça aqui, ó, explodido de tanto insight que foi bastante enriquecedor. Então, batendo de frente, né? Tipo assim, indo ao encontro do que a gente conversou, que tá de parabéns, que essa iniciativa aqui possa gerar fruto entre a gente, e eu tenho certeza que vai gerar, né? E começando, eu queria fazer um paralelo com o futebol, né? Porque é isso que a gente faz, né, Eugênio? No jogo a gente toma gol, a gente faz gol e a gente vira o jogo. E quando eu vi um pouquinho de cada um, eu tive certeza absoluta que todo mundo que tá aqui, ó, uma hora virou o jogo. E é sobre isso, virar o jogo, que eu e o Rafa a gente vai falar um pouquinho, tá? Eu sou de Duque de Caxias, Rafa também, a gente é irmão, eu sou mais velho de 4, então é eu, o Rafa, Tom Guilherme, tem a Mari. E nossos pais foram muito batalhadores para poder nos gerar e nos dar tudo de melhor. Então a gente cresceu, a gente teve a opção de fazer natação, fazer inglês, estudar nas melhores instituições, e nosso pai sempre apertado. Atrasava uma mensalidade, pagava outra, dava um nó em pingo d'água para gerar a melhor formação para a gente. E essa melhor formação nos trouxe 2 coisas: resiliência, porque o que a gente tomou de porrada para poder chegar onde está foi absurda, e uma capacidade de aproveitar os momentos e aproveitar a situação. Então, por exemplo, eu tive a oportunidade de morar fora. Nos piores momentos da minha vida, eu consegui virar o jogo dando aula de inglês. Então, hoje eu tenho uma franquia da WhatsApp, o Marcelo Barbosa ali é meu sócio, e depois de tendo vários insights, trabalhando na WhatsApp como professor, como coordenador, como executivo, eu consegui depois me unir com meu irmão e a gente fundar a Bispo Cardiologia, que é um case de sucesso, mas o maior case de sucesso a gente vai deixar para o final. Mas antes de falar do maior case de sucesso que eu vou deixar para o final, eu vou falar que um dos maiores cases de sucesso que a gente tem é poder estar, através do nosso trabalho, do que a gente se propõe a fazer, da nossa complementariedade, realizar os sonhos dos nossos pais. Meu pai, há muitos anos atrás, tentou fazer direito, sou formado em direito. Meu pai chegou a fazer o vestibular para medicina, passar no vestibular para medicina, mas ele tinha que trabalhar. Então, simplesmente passou e não concluiu. O Rafa é médico. A minha irmã quis ser jornalista, meu pai fez de tudo para poder ela conhecer os estúdios da Globo, incentivar em tudo, curso. E hoje minha irmã é uma jornalista da Globo. E eu até brinco, poxa pai, você podia ter tentado ser jogador de futebol, porque o caçula, nossa, ele joga uma bola absurda, mas ele seguiu o caminho da engenharia e ele está empreendendo lá nos Estados Unidos. E é o que a gente faz aqui, a gente vira o jogo, a gente empreende, porque o empreender faz a gente sair do ponto A e chegar no ponto B. Então,
vou passar pro Rafa e depois a gente vai trocando figurinha aqui, beleza? Não, show. A gente vai fechar aqui. Primeiro eu quero agradecer o convite do Léo, de estar aqui. É realmente uma alegria muito grande. Eu sou fruto da família do Léo, do pai do Léo. O fato de eu estar aqui é um case que me emociona de verdade. Vou começar chorando aqui logo no começo. Mas por causa do Amarildo, que foi um dos primeiros técnicos do futebol, o pai dele, que me destravou, e ele enxergou em mim um potencial que eu mesmo não enxergava. Eu era um cara muito travado, muito tímido, assim, sabe disso. E o Amarildo sempre investiu em mim, sabe? Então, ele acreditava que eu era bom de bola, e eu me escondia às vezes nessa minha capacidade, e ele sempre acreditou em mim. E depois eu fui avançando, depois eu fui entender a dimensão do que o Amarildo fez na minha vida, depois que eu me tornei médico, assim, porque eu entrei ali como um garoto tímido no Olaria, no clube, do Brotinhos. E ele me ensinou muito mais que futebol, né? Então ele me ensinou a acreditar em mim, a não ter medo, a ir atrás e vencer essas dificuldades. Então eu tinha isso em casa e tive essa escola lá. Então, impossível eu não me emocionar com isso, porque eu até ano retrasado a gente sempre se ligava na hora dos aniversários, então eu mandava os vídeos para o marido, eu cantava pra lá e ele estava morando em Aruama, mas às vezes eu ia para Aruama para cantar, só para cantar no aniversário dele, levava um violão para cantar no aniversário dele, e eu falei isso, que ele fez parte da minha vida, e eles fizeram parte do meu crescimento. Então só por esse motivo, assim, eu sou muito grato pelo homem que eu sou hoje e pela escola que o Amarildo, Davidson está aqui, conheceu, galera que conheceu o Amarildo, e a gente se cumprimenta, que é meu simpático, meu Rafa, e esse meu Rafa, eu ouço isso, eu tô com 40, então eu ouço isso desde quando a gente começou lá, 10 anos de idade. Então, assim, é muito forte estar aqui. Como o Felipe falou, nós somos de Duque de Caxias, somos uma família de 4 irmãos, então o Felipe mais velho, eu, o Gui e a Mari, que é jornalista da Globo. Eu depois de tentar o futebol, eu cheguei que em determinado momento tinha que fazer uma escolha, e a minha escolha foi para medicina. A gente vem de uma família que não tinha a menor condição de fazer medicina. Minha mãe é dona de casa, meu pai é despachante de carro. Então, assim, a gente se cercar de pessoas com uma mentalidade acima, né, faz a gente impulsionar. Acho que esse momento aqui também faz isso, porque às vezes nem a gente acredita que pode, mas quando a gente está no meio e as pessoas impulsionam a gente, isso que meus pais fizeram com a gente. Olha, eu não tenho dinheiro, mas meu pai é um grande alimentador de sonhos. E ele sempre acreditou na gente. Eu sempre fui muito estudioso. Quando eu me vi fora do futebol, e eu falei assim, poxa, agora o que eu vou fazer, qual a faculdade que eu vou seguir e tudo mais. E aí eu vou falar um pouquinho sobre referências aqui. Tem algumas pessoas pretas aqui. E aí eu falei assim, cara, eu não tinha ainda nenhuma referência preta de um médico preto. Então, eu não me enxergava nesse cenário de medicina. Eu falei, na minha cabeça, poderia ser jogador de futebol, talvez um artista, uma coisa assim nesse sentido. Porque eram as minhas referências. E da onde a gente vinha também. E aí um dia eu fui uma clínica grande em Duque de Caxias, uma clínica de 4 andares, assim, muito bonita. Eu cheguei lá na porta, e aí meu pai conhecia o dono da clínica, e aí o Dr. Paulo Andrade, eu sempre cito ele nas minhas palestras, o Dr. Paulo Andrade chegou, desceu as escadas para receber meu pai lá na frente, lá na porta. Pô, e era um negão igual a mim, cara. E aí eu falei assim, aí meu pai me catucou e falou assim, Rafa, isso aí que é o dono. Eu falei, que isso, mano? Isso aqui tudo é dele? Eu falei, é tudo dele. E ele é uma referência na radiologia no Brasil, né? Do Paulo Andrade. E eu falei, poxa, aquilo virou minha chave na minha cabeça. Eu falei assim, poxa, agora eu sei do outro cara. Tipo, eu quero ser médico. Eu vou ser médico igual esse cara aí. Né? E então eu comecei a estudar para fazer medicina, consegui virar essa questão na minha mente, consegui entrar na faculdade de medicina. Eu lembro que se a gente não tinha a menor condição de fazer uma faculdade privada, por pela condição, tipo, pô, 3 pretinhos em casa, minha mãe trabalhando em casa só, a gente não tinha a menor condição. E eu dou um exemplo assim, quando a gente é muito limitador de uma crença limitante. E eu dou sempre um exemplo da porta de shopping, assim, quando você vê uma porta de shopping fechada, você tem a opção de olhar de longe e falar assim, ih, tá fechado, eu vou embora. Ou você tem a opção de falar assim, pô, tá fechado, mas eu preciso caminhar. E quando você começa a caminhar em direção à porta, você chega próximo à porta, o que vai acontecer com a porta? Ela abre. O que acontece é que as pessoas às vezes não entram na oportunidade porque elas olham de longe a porta fechada e dali elas vão embora.
E eu aprendi com meu pai que eu preciso caminhar em direção à porta. Eu falei assim, cara, eu vou fazer um vestibular para uma prova, para uma faculdade que eu não tenho a menor condição de pagar, uma faculdade de medicina. Não temos, mas é um problema de cada vez. Eu falei, depois eu vejo, eu vou fazer. Eu peguei um dinheiro emprestado, fui fazer uma inscrição para uma prova numa faculdade de medicina e passei. Foi a única que eu passei nessa faculdade de medicina. Eu falei, pai, e agora? Passei para medicina. Eu falei, vamos dar um jeito. E meu pai é muito ousado, assim, quando a gente fala muito de network, meu pai, cara, eu mais aprendi network com ele. Meu pai conseguiu tanta coisa sem dinheiro, né, que eu falei, cara, a gente formou 4 filhos aqui, direito na PUC, naquele momento, minha irmã fez na PUC, e a gente não tinha dinheiro. E eu fui fazer medicina sem dinheiro. E aí eu falei, cara, agora eu preciso entrar. E eu lembro que o meu pai saiu de casa um dia de manhã, 7 horas da manhã, era o último dia para fazer a inscrição para a prova. A inscrição ia até meio-dia, era o último dia. E aí eu falei, vou perder a vaga. Meu pai até agora não falou nada, não vou ficar pressionando meu pai do dinheiro. E com certeza ele não arrumou o dinheiro. Então não vou estudar. Mas 7h30 da manhã, 8 horas, meu pai me acordou, aí falou assim, meu filho, daqui a pouco eu te chamo pra gente ir lá fazer a matrícula. Eu falei, fiquei tranquilo, falei, eu já vou pelo menos entrar na faculdade, eu vou, meu pai conseguiu dinheiro. Aí foi passando a hora, chegou mais 10 e pouco, assim, falei, 10 horas, meu pai não ligou até agora, então já era. 11 horas meu pai me ligou, Rafael, corre aqui na faculdade. Aí eu corri pra faculdade e a gente fez a matrícula. E depois ele me contou, meu filho, 7h30 da manhã, eu saí de casa sem nenhum real no bolso. E eu fui pedindo de amigo. E no último, era um pastor de uma igreja, e ele falou assim, assinou o cheque em branco, falou assim, vai lá e bota o valor que falta e faz a matrícula do menino. E aí, e assim que eu entrei na faculdade. E quando eu entrei na faculdade, eu entrei com um princípio. Eu falei, cara, eu preciso ser excelente naquilo que eu faço. Então, eu entrei ali e aí 2 coisas me levaram até o final. É o conhecimento e o relacionamento. Foram as 2 coisas que me levaram até o final. Então, quando eu entrei na faculdade, eu falei assim, cara, não posso ser mais um aqui, não posso ser qualquer um aqui. Então, uma faculdade privada, quando a maioria das pessoas falou assim, poxa, aqui ninguém consegue bolsa. Muita gente já tentou, muita gente que tentou FIES para medicina é impossível, não sei o que, parará, tudo. Eu falei assim, cara, a gente vai para um outro caminho. E qual foi o nosso caminho? Eu falei, cara, eu vou direto no reitor, não vou no FIES, eu não vou lá no FIES levar documento, eu vou no reitor. E aí o que a gente fazia? Primeiro eu preciso fazer a minha parte. Qual é a minha parte? Eu vou tirar as melhores notas aqui, eu vou ser bravo pra caramba aqui. Eu vou ter um argumento, pelo menos, para quando chegar na cara do reitor, eu falei assim, cara, eu não sou qualquer um. Então eu fui lá e falei, cara, eu vou batalhar, eu vou estudar pra caramba. E eu fui estudando e fui acumulando minhas notas. E eu ficava com as minhas notas no envelope. Quando foi passando do primeiro pro segundo período da faculdade, eu só tinha pago a matrícula e tava 5 meses sem pagar. Falei, como é que eu vou pro segundo período agora? Eu falei assim, cara, o reitor vai ter que, vamos lá, vamos dar o meu jeito. E aí, o que a gente fez nesse período? Eu falei, cara, o meu pai quase fez uma medicina junto comigo, porque, cara, eu ia pra aula, a gente nunca conseguia encontrar com o reitor para falar com ele, porque muita gente quer falar com o reitor, muita gente quer contar a história pro reitor, quer pedir bolsa pro reitor. Eu falei, cara, esse não vai ser o caminho, que se eu chegar lá e falar assim, chego lá na sala da reitoria, eu quero falar, quem é você? Sou o Rafael. Não vai falar comigo. Aí o que a gente fez? E aí por isso que eu falo que o conhecimento e relacionamento me levaram ao próximo nível, porque a gente fez amizade com todos os seguranças da faculdade. Então os seguranças que traziam, o motorista que trazia o reitor, ele falou assim, ó, Emilson, o nome do meu pai, o reitor vai chegar às 10 horas, hoje ele tá chegando, amanhã vai chegar às 10 horas, tô levando ele, vai entrar lá pelo porta-D, lá de trás, e não sei o quê. Bom, eu falei assim, a gente vai ter 5 minutos de pitch, porque a gente vai pegar ele na escada. Aí, como você pouco, ele parou o carro, vem aí meu pai na frente dele, para na frente do reitor, assim, e aí eu falei assim, aí foi 5 minutos para fazer o pitch pro reitor. Eu falei, reitor, eu sou estudante de medicina, tô no primeiro período, né, vou pro segundo período, é meu sonho ser médico. E aí eu peguei meu envelope e pensei, tá aqui as minhas notas. E eu falei uma coisa que marcou a vida do reitor, porque depois de muitos anos, acho que tem uns 3 anos, numa entrevista dele, depois de ter quase 14 anos formado, ele falou assim, você conhece um médico que é o Dr. Rafael Bispo? Ele falou do meu pai, falou de mim, ele falou assim, marcou tanto a vida dele que eu entreguei lá para ele e falei assim, reitor, vale a pena você investir em mim, eu sou muito bom. E ele lembra dessa frase até hoje, assim, ele falou assim, cara, ele falou assim, cara, aquele menino tinha tanta vontade no olhar, assim, que ele falou assim, era impossível eu não ajudar ele.
E ele quebrou qualquer protocolo de fiel, levar documentação e tudo mais. Ele pegou no corredor, pediu uma caneta emprestada, pediu um papel, sem estar timbrado nem nada, de faculdade, e falou assim: autoriza o senhor Rafael Tuda Bispo a renovar para o segundo período. Meu filho, leva lá no financeiro. Levei lá no financeiro e passei para o segundo período. Assim, são coisas que você não imagina que poderia acontecer. Porque eu fiz uma faculdade privada de medicina, eu não paguei 5 mensalidades. Mas se eu não tivesse ido, né? Se a gente não tivesse ido nesse caminho. Então, durante esse período, a gente passou por muitas provas, porque eu nunca estava matriculado. Quando chegava o início do período, eu nunca estava com o nome na lista, nunca estava matriculado, porque meu pai estava sempre enrolado com alguma coisa, então meu nome não estava na lista. Eu tinha a opção, por isso que o Felipe falou aqui do conceito de resiliência, eu tinha a opção de falar assim: poxa, meu nome não está na lista, para que eu vou para aula? E eu poderia assim, cara, mas de repente, se meu pai conseguir, se a gente conseguir reverter, eu vou estar perdendo aula? Então, tipo, na minha faculdade inteira, tirando o último período, que depois eu conto para vocês, durante a minha faculdade inteira, eu ia pra aula de penetra, literalmente. Eu não tava na lista lá, tipo, chamava todo mundo e não chamava meu nome, pô. Aí eu ia lá, falei, aí, pô, botava de caneta. Ela sabe quando passa a lista, teu nome não tá lá, tu bota de caneta no final. Então bota lá. Faculdade inteira, né? Faculdade inteira, todo período, a mesma coisa. Aí, pô, nome de caneta. E eu assim, mas uma coisa eu falei, cara, isso não vai me limitar. E é uma coisa que a gente aprende como, depois, agora, até como empresário, né? Tipo, reclamar não vai te levar pra lugar nenhum, cara. Tipo, reclamar não vai te levar pro próximo nível. Então, se você perde muito tempo reclamando, você perde a oportunidade de avançar, de evoluir, de crescer, de chegar no próximo estágio. E eu falei, cara, isso não vai me limitar. Muitas das vezes eu tinha que estudar pra caramba, e eu estudava muito. Eu às vezes ficava até de madrugada estudando. No outro dia de prova, eu tinha que ir cedo e chegar mais antes dos meus colegas chegarem na sala, porque eu tinha que convencer o meu professor a deixar eu fazer a prova, porque meu nome não estava na lista. Então, tipo, como é que ele vai dar prova para uma pessoa que não é aluno, que está ali, entendeu? E assim então, aprende a capacidade de síntese, né, cara? Porque na dificuldade a gente não pode ser prolixo. Então tem que ser sucinto, objetivo, e o nosso speech é praticamente isso aí. Porque na mesma dificuldade que ele teve, eu também tive na faculdade para fazer mecânica do mente. Só que eu dominava uma ferramenta que era falar inglês. Então, num dado momento, uma amiga minha falou da WhatsApp e eu acabei, cara, tá beleza, vou dar aula. Eu comecei a fazer muita grana dando aula, eu conseguia pagar a minha faculdade, ajudar um pouquinho lá em casa, ajudar um pouquinho com um pouco das despesas, entendeu? E a gente conseguiu virando o jogo. Aí eu chegava, e às vezes eu estudava a noite toda, e esse era um dos momentos mais marcantes pra mim, porque às vezes eu estudava a noite toda, e eu ia na sorte pra tentar fazer a prova ou não. E aí tinha professores que falavam: ó, meu filho, vou deixar você fazer, mas não fala pra ninguém não, tá? Aí eu vou lá, vou fazer a prova. Ó, vou deixar você fazer, mas não vou poder liberar essa nota não. Eu falei: não, tranquilo, pessoal, a gente tá vendo aí, semana que vem já deve estar tudo resolvido aí. Eu falei: pô, mas deixa eu fazer. Mas tinha professor que não deixava fazer. Eu falei assim: ó, infelizmente não posso fazer. Eu falei assim: cara, isso é um conceito que eu falo de antifragilidade, por isso. Eu falei: cara, antifragilidade, às vezes é a capacidade de você tomar umas porradas e voltar ainda mais forte ali. Eu chegava em casa e frustrado, assim, decepcionado, e chorava com a minha mãe. Falei: pô, mas você viu que eu estudei? Eu estava muito pronto para essa prova, mas eu cheguei hoje, você não deixou eu fazer a prova. E eu chorava com a minha mãe, abraçava com ela, 5 minutos de choro. E eu falei assim: cara, eu tinha uma opção, eu falei assim: eu vou lá amanhã de novo, passar essa vergonha, passar essa humilhação, chegar lá, pra você não deixar fazer a prova, eu voltar, todos os meus colegas tudo chegando, eu indo embora. Vai onde, negão? Tô indo ali comprar um lanche, tô indo embora, que eu não, sabe? E aí eu falei assim: não, mas eu vou amanhã, eu vou sentar no sofá, eu vou estudar e amanhã eu vou tentar de novo. E eu fazia isso todos os períodos de prova, e eu ia lá, estudava, e no outro dia eu ia lá e ia tentar de novo, ia fazer de novo, ia atrás. Falei assim: cara, isso deu essa casca pra mim, assim, de entender qual era o meu propósito, depois a gente vai falar da empresa aqui, da Bispo Cardiologia, do que a gente faz hoje, sabe? Qual foi essa experiência, o que isso gerou agora como médico, porque eu me esforcei muito, a gente teve um período muito difícil, e eu lembro que, sim, durante a faculdade, a minha mãe não dá para ficar só mais como dona de casa. Ela já era uma senhora, ela foi trabalhar como faxineira de uma escola. Era uma escola grande, 2 andares, e eu ia para a faculdade. Quando eu estava descendo a rua, porque era uma descida assim, quando eu estava descendo a rua para a faculdade, minha mãe com seus 60 em varada, estava carregando saco de lixo para cima, para baixo. Eu falei assim: cara,
minha mãe tá fazendo isso, ela não tinha a menor necessidade de fazer isso, mas ela está fazendo isso por mim, pelos meus irmãos, sabe? E é um princípio que a gente aprende, é um princípio bíblico, que é honrar os pais e as mães, sabe? E eu honro muito meus pais. Meu pai que ficou lá, minha mãe que ficava orando, que ela foi trabalhar de faxineira na escola, porque eu ia, tipo, cara, a primeira coisa que eu fiz com o meu salário foi poder honrar, tipo, e poder proporcionar momentos com meus pais. Hoje é a minha maior satisfação. Eu falei, cara, minha mãezinha está nos Estados Unidos mês que vem. Eu falei, cara, tirar, falei assim, cara, eu peguei meu primeiro salário, eu falei, caraca, eu nunca vi tanto dinheiro na minha vida. Eu falei, caraca, que isso? Eu tava no exército, né? Eu fui ser tenente do exército. Eu falei, caraca, meu primeiro, eles demoram 2 meses pra pagar e depois pagam, né? Eu falei, caraca, mas o que eu fiz com o meu primeiro salário? Eu vi que, tipo, lá em casa tava tudo quebrado, era a geladeira quebrada, era o negócio amarrado, não sei o que, era o negócio que não funcionava, era fogão, não sei o que. Eu falei, mãe, vem cá, que hoje agora é comigo. Eu levei ela numa loja direto do México. E eu falei, mãe, agora é sua vez, mas escolhe a geladeira dos teus sonhos. Meu filho, que essa aqui é mais barata. Eu falei, mãe, não estou perguntando não é mais barato não. Eu quero que você escolha a geladeira dos teus sonhos, escolhe aí. Escolhe a micro-ondas do teu sonho, mãe. Qual a televisão do teu sonho? O que você sonhou de novela? Toma tudo, você merece. Tipo, eu sou médico hoje, né? Minha mãe fala assim, mas meu filho e minha mãe fala de mim pra... Se eu chego no mercado da onde minha mãe mora, todas as caixas do mercado sabem que o filho dela é médico. Mas, cara, que orgulho, sim, sabe? De poder contar isso, poder honrar ela, tipo, em vida, sabe? Eu falei, cara, honrar meu pai, honrar minha mãe em vida. Eu falei, poder retribuir isso. Tipo, nós somos frutos disso. Hoje eu tento passar um pouco dentro do que eu trabalho, dentro do que a gente faz na medicina, cara, um pouco dessa minha vivência, como isso foi ruim, mas foi bom, porque hoje eu posso incentivar, no final a gente vai falar o nosso maior case de sucesso, mas como isso foi bom para eu hoje ser essa pessoa que ajuda outras pessoas, não só dentro da medicina. A gente vai contar agora como é que a gente entrou ali na Biscardiologia, que é a nossa empresa, e eu queria fazer essa introdução com essa minha história de formação. E eu lembro que durante a faculdade tinha um fato também que me chamava muita atenção. O pessoal daqui do Rio, Quintador, né, São Cristóvão. Aí São Cristóvão a gente era obrigado a ir pro hospital de calça social e blusa social. Se você fosse assim, Didinho, você nem subia. Aí os alunos tinham que ir de calça social, blusinha por dentro e tal, né? Maior calor, tipo um calor como esse, que a gente ia. Aí eu ia pra lá, do Quintador, só que os alunos, eles almoçavam no Quintador, que aí eu não tinha dinheiro para comer no Quintador, todo dia comendo no Quintador, e aí não tinha um lugar pra gente comer, então não tinha um lugar para esquentar. Então eu falei assim, cara, eu não tenho condição aqui, e não tinha lugar para... Aí eu levava o dinheiro para comer lá na linha do trem, ali na frente. Então quando o pessoal saía para almoçar lá embaixo, eu ficava na sala. Aí o pessoal saía, eu falei, não, vamos almoçar, não, eu falei, tô indo lá, pô. Aí, tirava o jaleco, botava lá no canto, dobrava a blusa da camisa, descia, ia lá pela linha do trem, devagarzinho, eu sozinho, maior calor, fritando, nego, suando na sombra, lá em cima, um refresco e um joelho, era o meu almoço, e eu, botava ali em cima, eu falava assim, caraca, todos os meus colegas estão lá no restaurante, maneiro, restaurante, a comida boa, mas eu não posso estar lá. Mas não vou reclamar não, porque amanhã eu vou ser médico, eu vou poder entrar no maior restaurante que eu quiser aí, vou nem olhar o preço. É um processo, e eu falo que sim, para cada sucesso existe um processo. A gente precisa respeitar o nosso processo, não se comparar com ninguém. Não, falar assim, não, eles não são melhores porque eles estão lá. Esse aqui é o meu processo, isso é para mim. Né? Então, depois que eu me formei, que tive meu último dia de aula, que eu vivia muito hospital, vivia muito terapia intensiva, minha primeira especialização foi em terapia intensiva, que é lidar com pacientes graves. Então eu gostava de lidar com pacientes graves, críticos em CTI, então foi a minha primeira especialização, e depois eu fiz cardiologia. Mas depois eu me vi acompanhando hospitais, me espelhando com uma coisa que eu colei aqui, e a gente está fazendo isso hoje, que meu pai é um ensinamento dele, falei, meu filho, colhe com os melhores, né? Então eu procurava as referências dentro da medicina ali, dos hospitais, do CTI, onde eu queria estar, e eu ia lá, ia acompanhando o serviço, ia vendo aquilo acontecer, e de repente eu vi um cara num round, que era uma mesa grande assim, que era o chefe do CTI, falando sobre o round, e a equipe toda junta, e o médico falando assim,
sobre cada paciente, qual era a conduta, como é que fazer o diagnóstico, o que ia fazer de próximo passo, exame, não sei o quê. Eu falei, cara, como é que esse médico sabe todos esses pacientes aqui para dar essa conduta de todo mundo, com a equipe da enfermagem, nutrição, todo mundo. E eu falei assim, cara, um dia eu quero ser esse cara. Né? Então eu corri atrás disso, então eu fui para hospital muito cedo, eu fiquei acompanhando e aprendendo. E no dia eu me vi desse outro lado. Eu falei, cara, eu estava como chefe de um CTI, de um hospital particular, que tinha 20 leitos, e eu era chefe de CTI, então naquele momento eu era aquele cara. Eu estava com uma equipe grande assim, e falando como é que a gente ia tratar cada paciente, qual era a conduta para cada paciente, e eu ia falar com as 20 famílias na hora da visita. Eu falei, cara, é possível, né? É possível. Então, dentro disso, tipo, eu tive uma oportunidade, porque isso foi passado em casa de casca, tive muita vontade de fazer, entregar o meu melhor, e eu tenho absoluta certeza que isso se reflete na minha conduta com meus pacientes, que é uma frase que eu uso sempre, que nunca foi só medicina. Então, entender as dores do paciente, entender ele não só como uma doença que eu vou lá ou se passo remédio, faz com que a gente avance e tenha resultados incríveis. E não eu falo isso só tecnicamente. Eu falo assim, cara, ser técnico é como você ser muito bom tecnicamente. Você precisa ser bom, né? Mas o que dá, talvez, o diferencial do que a gente faz hoje na biocardiologia é justamente a forma como é que a gente enxerga esse paciente como um todo. A gente consegue conectar histórias, né? A gente consegue enxergar ele não só como um número, e isso é perceptível, o que faz com que as pessoas falem assim, poxa, eu tenho uma palestra que chama Como se tornar um médico inesquecível. Isso é tão natural pra gente, porque vem muito da nossa essência, que às vezes você assim, poxa, eu já passei por vários cardiologistas, ninguém conseguiu resolver um problema, só você conseguiu resolver um problema. Eu falo assim, cara, eu não fiz nada demais. Mas é porque vai muito além do remédio que eu passo. Vai muito além. Ontem eu dei um exemplo numa palestra que eu estava dando para médicos e empreendedores de medicina. Falei, ontem o paciente chegou numa cadeira de roda para fazer um exame comigo. Fazer consulta e fazer um exame. E aí ele falou que tinha tido um AVC recentemente. E eu até achava que ele não falava, que eu falei, de repente foi o corpo, ele não tá falando? Não, ele tá falando sim. É que ele passou uma onda, tá meio caidinho. Fui lá, fizemos o exame, acabamos de fazer o exame, falei, a situação é essa. E aí falei assim, e a gente começou a falar sobre Vasco. Né? E ele falou assim, vamos falar de Vasco da Gama. Ele quase infarta. Aí tipo, vou falar, e aí a gente foi brincando sobre Vasco da Gama, não sei o que. No final, aí ele já começou a falar durante a consulta, conversar comigo durante a consulta. E quando aí na hora de ir embora, ele levantou sozinho. Aí pegaram a cadeirinha, vai na cadeirinha? Não, vou andando. Falei assim, olha o poder de você não ser só um médico que fala, ok, tá sentindo isso, toma isso aqui e faça tal exame. Não, isso vai muito além. Por isso que eu falo assim, a inteligência artificial é junto com, mas ela nunca vai substituir isso, sabe? Então, tipo, isso aí é o dinamismo que o Léo falou. Tipo, eu vou enxergar ali uma coisa, e aí o cara falou assim, eu fiquei até brincando, falei, pô, tá que nem Universal isso aqui, entrando na academia, sai andando. Caso milagre. Mas, o Felipe vai contar um pouco do case da Bispo, como é que a gente surgiu. Como é que a gente surgiu, né? É bem legal porque eu fiz carreira na WhatsApp, eu tenho uma franquia, e quando eu conversando com o Rafael, eu falei assim, poxa, Rafa, a gente podia fazer algo juntos, e eu comecei a estudar um pouco sobre as questões das doenças do coração. Então eu consegui, fazendo perguntas, eu falei, cara, vamos montar uma empresa junto que a gente vai inovar no que a gente está fazendo. E aí já começa a primeira inovação, porque a gente não é uma empresa, a gente não é uma clínica médica. A gente é uma empresa de relacionamento que ajuda as pessoas a alcançarem os sonhos delas. Porque a gente entende que sem saúde, a gente não dá o nosso próximo passo. Ele falou da transformação da alimentação, ele falou da transformação. Se ninguém aqui tiver saúde, a gente não sabe o dia de amanhã. Então, a gente desenvolveu um modelo de negócio que é muito parecido com o modelo de negócio da WhatsApp. E o fato de eu dominar a língua inglesa me fez buscar em outros países, fazer outros estudos muito mais aprofundados para trazer algo que a gente não vê aqui. Geralmente o processo de tratamento médico, ele é muito impessoal, e a gente consegue só ter um tratamento bem legal se a gente for amigo do médico.
Eu costumo dizer assim, ó, se você não é Neymar, a Xuxa, o médico não vai te ligar, ou vai, e aí, tá tudo bem? No geral não é isso. No geral, quando a gente precisa de um contato, ele está passando mal, tu tem um avô, algum parente, você quer falar com alguém no qual você confia. Então, com base nisso, com base de fazer as pessoas viverem bem, terem momentos felizes em família, a gente desenvolveu a biscardiologia com base em 4 princípios, que é a comodidade, ou seja, tudo num lugar só. Então, hoje, por exemplo, o médico, alguém vai no médico, por exemplo, o Marcelo vai no médico, o médico pede um exame, ele vai para um canto, vai para o outro, lá a gente faz tudo num lugar só. Com o modelo de negócio que gera recorrência, então a gente consegue ter uma previsibilidade de receita para poder gerar inovação, e por isso eu vou me conectar mais aqui com o Rei, porque ele vai me ajudar a chegar num outro nível. A gente consegue ter numa localidade, e a gente consegue ter margem. Então, escalabilidade, que a gente consegue escalar. A gente criou um modelo que a gente consegue, graças a Deus, escalar. E a partir desse modelo a gente consegue gerar outros modelos e outros negócios satélites para a gente poder ser autossubsistente. Entendeu? Então é isso que a gente faz na cardiologia. A gente tem alcançado muitas vidas e a gente tem feito um tratamento diferenciado. Não falando tratamento, não, é um tratamento diferenciado. A gente tem um programa que não é parecido com um plano de saúde. É bem diferente, porque geralmente a pessoa paga um plano de saúde para não utilizar. Então, se você não estiver passando mal, por exemplo, tu não vai ligar para o plano. Nosso programa é o inverso, dá trabalho, um baita trabalho que a gente ganha com o ser humano. Mas é muito gratificante, porque a gente consegue fazer pessoas voltarem a viver. Pessoas voltarem a ter sonhos. Então imagina se teve um AVC, você não consegue mais trabalhar. A pessoa vai se definhando, porque a pessoa não tem sonho e acaba morrendo. Então a gente consegue trazer isso de volta para a pessoa. A pessoa, por exemplo, tem a reunião aqui, a pessoa não consegue pegar um carro e dirigir até aqui. A pessoa hoje consegue vir aqui. Então, graças a Deus, estou muito feliz de poder estar inovando dessa maneira. E conforme o Léo falou aqui, o Davidson falou também, eu me sinto super tranquilo, né, para poder falar de certos detalhes que a gente faz, porque a primeira recomendação que a gente começou com o nosso advogado, agora eu tenho formado em Direito, a gente tem um advogado empresarial em São Paulo, ele falou assim, nunca abra a boca para falar, que vocês falam, que alguém pode roubar, mas ninguém vai roubar nosso DNA, cara, com muito dinheiro rouba. Então eu me sinto muito à vontade de falar isso que a gente faz, porque de fato, não tem, eu já procurei, eu fico sempre procurando, e o que é legal, que a gente eu não olhei para uma clínica médica para fazer a cardiologia com o Rafa, eu olhei para outros negócios, eu olhei para o meu curso de inglês, eu olho para um bar, eu olho para um restaurante, eu olho para um hotel, às vezes eu estou em casa, estou com tempo um pouco livre, eu vou num shopping, eu entro numa loja. E são os insights para poder trazer inovação que não é de uma área que é a área médica. Entendeu? Mas se eu pegando ao gancho aqui do programa que a gente faz, a gente tem consultas avulsas, a gente tem atualizamos, mas o programa, principalmente o Prime, depois tem acho que uns 2 depoimentos ali da galera do Prime, mas tipo, o que a gente faz no Prime é case pra gente também, sabe? Porque se eu pegar um cara com uma insuficiência cardíaca grave, é um cara que não tem qualidade de vida, que dorme sentado porque tem muita falta de ar, que tem dificuldade para comer porque tem falta de ar, e a gente trazer ele para perto e abraçar ele nesse momento e devolver ele para uma qualidade de vida razoável, isso é case pra gente. Então, tipo, a gente fez no primeiro ano ali, que a gente achou assim, poxa, é um programa como se fosse um programa recorrente, né? E a gente precisa do cartão de crédito, será que vai virar aqui onde a gente tá e tudo mais? Mas quando as pessoas entenderam, na primeira oportunidade de venda, né? E o Felipe vem desse setor mais comercial de venda, na primeira a gente já virou. E na primeiro paciente nosso que entrou no programa, que a gente indica para pacientes cardiopatas graves, né? Ou de médio risco. E eu falei assim, cara, no primeiro momento essa paciente passou mal, ela precisou da gente. E ela estava em outro lugar, ela estava, acho que Cabo Frio.
ela estava em outro lugar, ela precisou da gente. E o que deu para ela o mais tempo de vida foi justamente o médico de lá entender o que ela tinha, qual o exame que ela tinha feito, qual era o diagnóstico que ela tinha, que não podia trombolizar. Ela é uma paciente que tinha uma arritmia, tinha uma fibrilação atrial, que é um tipo de arritmia, tinha um coágulo dentro do átrio. Então, esse perfil de paciente faz pequenos desmaios, né? E ela fez uma síncope, foi levada para emergência. Chegou lá, a família não sabia dizer, ligou para mim. Eu falei, com 2 cliques eu mandei, isso aqui, ó, isso aqui é o que ela tem. Não é para desfibrilar, ela tem um trombo no lado esquerdo, porque ela chegou lá com uma fibrilação atrial. Essa fibrilação é crônica, ela não é aguda. Se desfibrilar, ela vai fazer AVC agora, né? Então, se ela chegar sem essa informação, primeira opção do médico ali, fibrilação atrial aguda, ok, vamos desfibrilar. Faz AVC na senhora e acabou. E a gente manda informação e o áudio, né? Eu mando a informação, o áudio técnico pro médico. E aí você não consegue mudou. Isso aconteceu em alguns momentos e a gente é muito mais ativo, né? Porque o plano de saúde é passivo e a gente é ativo. Então, se o paciente fica muito tempo, ele não fica mais de 3 meses sem me ver. Então, a gente tem um modelo que a gente estrutura os pacientes por risco e tem lá o vermelho, o amarelo e o verde. Então, os pacientes que acabam de entrar no programa que estão descompensados no vermelho, eles recebem ligação toda semana do time. Toda semana. E aí, tudo bem? Como é que foi? E aí, como é que foi? Tá precisando de alguma coisa? E aí. E assim, depois de um ano, a gente vê que, cara, olha só, eu tenho um grupo grande de pessoas dentro do programa. E dentro desse programa, 85% dos pacientes cardiopáticos graves desse ano de 2022, eles não foram nenhuma vez para emergência. Isso é que é isso pra gente. Falei, cara, que maneiro. Isso, era um cara que toda semana tava no UPA, ligando pro filho, corre, pega, leva pro UPA, passando mal. A prevenção salva, cara. Então, se você estiver perto e se estiver fazendo o que a gente faz aqui, se a pessoa só saber que, poxa, se tiver algum problema, posso mandar uma mensagem pra equipe do médico e a equipe do médico vai me responder, porque às vezes é algo simples, às vezes é algo assim, tô passando mal agora, tô meio tremendo, é pra ir pro UPA, ou não sei o que. Eu falei, vê a pressão, como é que tá? Vê a glicose. Hoje à noite você não vai tomar esse, tá? Ok, não precisa ir pra emergência. Daqui a 40 minutos me fala, se não resolver, tá tudo bem agora. Tipo, só da família saber que tem isso, é o que a gente faz no Prime. Depois disso, ele falou, cara, me dá um trabalho. Eu dou um trabalho no começo, que depois que se estabiliza, já não dá mais trabalho. Aí ele já sai do vermelho pro verde e tá ok, entendeu? Mas é só pra pincelar um pouco do que... E o que é legal, né? Que todo o nosso investimento, geralmente, eu tenho dificuldade de ter crédito. Eu tenho dificuldade de ter. Que a gente também tinha. Porque antes desse empreendimento, a gente empreendeu e a gente tinha um sócio ruim. E foi no primeiro momento, isso é bem legal, até pontuar aqui, eu estava falando com o Rei, a gente teve um sócio no empreendimento anterior, a gente teve uma farmácia que deixou a gente super endividado. E foi a primeira grande lição de negócios, né, que eu tive na marra. Porque eu sempre fui muito diligente, a gente teve muita dificuldade, a gente nunca deu um mole para nada. E foi apenas quase um mole, quase me tirou de vez de um game. Porque mexeu com a minha... Se der moto, fica endividado, fracassado, todo mundo devendo todo mundo, tua cabeça não funciona. Então, a primeira independente, vai fazer negócio com o irmão, com a esposa, tenha um acordo de sócios, tenha um contrato bem redigido, bem tranquilo, porque é um casamento. A gente dá super bem, a gente é complementar nas nossas atividades, mas isso é super importante. Então, quando a gente foi montar o negócio, a gente tinha um pouquinho de dívida ainda. A gente pagou, trabalhou pra caramba, dando aula rodo na WhatsApp, dando aula particular, pra pagar, fazendo plantão. E a gente conseguiu pagar, em boa parte. Mas o dinheiro do nosso negócio vieram dos próprios clientes. Então, a gente vendeu e entregou. Então, por exemplo, quem é o nosso maior financiador hoje? Os nossos clientes. A gente criou um modelo de receita que gerou essa recorrência. A gente pensou em montar um negócio para montar a sala que a gente vai vender isso aqui, os pacientes vão montar o projeto. Vamos comprar essa esteira aqui, que é 100 mil. Quem vai pagar? Quem vai pagar? Vai ser, então vamos vender. Então, saber as perguntas, né? Saber as perguntas, preciso fazer. Tá, beleza, posso ir no banco, mas posso vender. E os clientes vão pagar. Entendeu? Pra gente. Então a gente montou todo o negócio. E eu sou apaixonado por negócio, por estudar isso. E eu sempre penso no modelo de recorrência. Então, tipo assim, se eu vou empreender com restaurante ou com quadra de futebol,
vou ficar sempre pensando. Alguma assinatura vai rolar. Assinatura. Entendeu? Porque nos ajuda a ter uma previsibilidade. A gente sabe, a gente está aqui vendido, então a gente tem uma... Poxa, é muito legal a gente falando em sociedade, porque quando a gente busca sócio, a gente busca alguém próximo, parecido com a gente, que é amigo talvez, mas é assim, é uma experiência que eu até tenho com um outro sócio meu, então assim, se não for atividade que se complementam, vai chocar, vocês vão brigar e vai ter problema no negócio, né? Tipo, só o negócio só dá certo, porque tipo, eu faço uma parte, ele faz outra. Tipo, e é uma sociedade que a pessoa sabe quem é o protagonista e a outra sabe que ela não vai aparecer tanto. Então, se for uma briga de ego, também não vai dar certo. Porque se eu vou pro congresso, vou falar em evento, quem parece sou eu. Tipo, e na verdade, sim. Quem tá filmando? Quem tá filmando é ele, cara. Tipo, sabe? Quem tá filmando é ele. E eu apareço no congresso. E ele aqui, porque não tem essa briga de ego lá. Tipo, eu tô lá atendendo, ele tá nos bastidores. Quem toca a parte comercial, operacional é ele. Eu tô lá fazendo a minha parte dentro do consultório. Então, a atividade de complemento dá muito certo. Se forem dois amigos muito próximos, legal pra caramba, amigo de infância, mas que eles fazem exatamente a mesma coisa, vai ficar capenga de um lado e vai ter briga. Então, também fica esse ensinamento. Acho que vamos passar o videozinho pra cima. A gente vai passar um vídeo. Tem uns videozinhos maneiros que eu ia passar pra vocês. Pode me falar. Cadê? Bota o videozinho de eu cantando, vê se vai. Eu fiquei assustado com o nível da galera. A apresentação veio falar assim, Léo, pelo amor de Deus, me ajuda aí. Vou falar um pouco do que a gente faz na consultória, que isso é uma coisa muito disruptiva. Nossa, já foi lá. Para aqui. Aí, já foi lá dentro com o médico que te recebe tocando violão? Não. Isso aqui é uma estrutura que eu uso, ó. Nunca foi só medicina. Ele ficou feliz que a gente recuperou, né, meu querido? Eu vou falar com os dois cabeças, né? Só que merece? Só uma que merece? Só que merece, eu não mereço, não? Opa! Beijinho na cabeça. Então, isso é uma coisa que, como a gente falou aqui, eu estava conversando assim, umas coisas que a gente faz, mas o seu Paulo tem quase 80 anos. Eu sei que ele é escritor, já foi escritor, é músico, sempre gostou muito, é apaixonado por música. Então, quando ele vai lá, eu falo assim, e o Paulo vai vir hoje? Eu pego o violão, porque eu sei que ele vai ficar apaixonado quando ele vem. Então, eu recebo ele, geralmente, ele tocando violão. E aí, como eu falo dessa relação médico-paciente, muito além, e a gente conecta a história, eu tenho muitas histórias, muitos depoimentos legais, porque a gente quebra essa questão ali, daquela dureza ali, e a gente, se é vascaíno, a gente vai brincar sobre o Vasco, se é Flamengo, a gente vai brincar sobre o Flamengo. O Felipe vai receber ele lá na porta, todos os nossos pacientes, eles estão lá na recepção, mas eles são buscados lá na recepção para chegar no consultório. Então, o pós-consulta também existe, porque é uma coisa negligenciada pelas clínicas também, você traz o paciente, depois você nem liga o paciente. O nosso pós-venda, o nosso pós-consulta existe e é ativo. Então, tipo, isso aqui é o que a gente faz de melhor. Eu falo que antes de sermos especialistas em coração, nós somos especialistas em pessoas. E isso que faz o nosso negócio alavancar. É isso que fez a gente trazer um modelo do WhatsApp na pandemia e crescer 3 vezes mais. É isso que faz a gente parar e ter isso como uns pacientes mais queridos, principalmente os pacientes do Prime ali. Eu faço questão de parar e eu mando áudio para eles. No aniversário deles, eles recebem um áudio meu. E aí, às vezes, ele fala assim, doutor, tu ficou famoso lá em casa, porque, pô, doutor, botei você na minha tela lá, ó, meu médico me dando parabéns. Eu falei, Senhora Maria, hoje é o seu dia, eu parei tudo aqui para te dar parabéns. Você é muito especial para mim. Beijo no seu coração. Só isso, vídeo, 5 segundos.
Mas qual é o impacto disso? A gente fez isso na pandemia. Na pandemia a gente montou a equipe, a gente ligou para todos os nossos pacientes. E era minha equipe toda ligando. E a equipe não era para ligar para vender. A gente ligou para falar assim: e aí, tá tudo bem? Tá precisando de alguma coisa? Falei: que clínica faz isso? Os pacientes até se assustavam. Falei assim: pô, tá querendo vender alguma coisa? Não, tá tudo bem, tá precisando de alguma coisa? Ah, tô precisando da receita X. Ó, então eu vou falar com o Dr. Rafael amanhã, passa lá na clínica e pega a receita. Então, a gente sabe que ninguém entrega isso que a gente entrega, e a gente faz isso porque a gente tem esse DNA de amor mesmo, de empatia, de acolhimento, e isso deixa a gente muito feliz. Eu acho que para encerrar aqui esse momento, que a gente já, para o pessoal estar com fome, verde, a gente vai falar do nosso maior case, que é o nosso instituto, que é o Instituto Bispo. A gente criou esse instituto em 2018 para 2019, e por conta de toda essa dificuldade que eu passei durante a minha formação, eu queria retribuir. A gente falou alguma coisa aqui hoje de retribuir, né, de devolver, né? Ele falou, né, sobre devolver. Eu acho que a maior fórmula de sucesso não é quanto que você fatura na sua empresa. Eu enxergo assim, eu acredito que muitos aqui também enxergam, mas é quanto que você consegue gerar de transformação na vida das pessoas. Isso é verdadeiro legado, assim, caramba, esse cara é brabo mesmo. Então a gente criou o Instituto Bispo, e eu queria ajudar outros estudantes de medicina negros a chegarem lá e não passarem pelas mesmas dificuldades que eu passei. Então, hoje, eu tenho muito orgulho de dizer que, a gente já teve de 2018 para cá, mais de 30 bolsistas. Hoje já temos 10 médicos. Eu tenho médicos da Bolsa do Instituto Bispo que trabalham na minha equipe, e tem mais 20 agora aí se formando. Semana passada eu recebi o depoimento do Rafael da Bahia. A gente tem bolsistas no Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Bahia, Sergipe, Minas, Maranhão, São Paulo, Rio, em vários estados do Brasil. Tem esses bolsistas do Instituto Bispo que recebem um apoio financeiro todo mês e recebem mentorias sobre diversos assuntos, não só médicos, né, as mentorias médicas. Eles aprendem muito sobre carreira. Eu trago grandes referências para conversar com eles sobre carreira, sobre várias áreas dentro da medicina, mas eu trago grandes players de mercado, de economia, de investimento, de finanças, de gestão, de empreendedorismo. Então eles vão aprendendo, e tem vários mentores em diversas outras áreas, para que eles se formem com uma mentalidade acima da média, né, para que eles aprendam coisas que a faculdade de medicina não ensina. Então, hoje é isso que o Instituto Bispo faz, desde 2018 para agora. Então, semana passada, um colega, o Rafael, me mandou mensagem falando assim: pô, Bispo, hoje é o meu último dia de aula. Ele está recebendo apoio financeiro desde 2018. Eu falei: cara, mas de antemão, eu tenho muitas coisas para agradecer várias pessoas, mas de antemão, se não fosse a Bolsa Bispo, eu não estaria aqui. Então, a gente sabe que sim, tem um viés, e eu sou muito intencional em relação a isso, porque eu acho que a medicina no Brasil precisa avançar muito em relação à saúde da população negra. Isso é fato, né? Isso é um fato. E dentro da medicina, diversas especialidades, não só a minha, que é a cardiologia, mas diversas especialidades. Se a gente não tiver um olhar diferente para a saúde da população negra, a gente vai perder diagnóstico, a gente vai perder paciente por falta de conhecimento, porque isso muitas vezes, na grande maioria das vezes, ainda não existe dentro da faculdade. Nossa medicina aqui é uma medicina eurocêntrica, então nossos exemplos de doenças de pele, por exemplo, praticamente todas as síndromes maiores, das principais tríades sindrômicas, são em pele branca. Então, o diagnóstico de uma síndrome que talvez se manifeste dessa maneira clinicamente, dessa maneira aqui em imagem, dessa maneira aqui na pele, entende-se que no negro vai ser mais difícil fechar essa tríade, porque no negro ela não vai se manifestar. Olha, nessa tríade ela vai se manifestar como pontos roseados diversos. No negro não vai ter ponto roseado. Então, eu bato o olho numa herpes zoster no branco, eu falo assim: herpes zoster, de longe, que é o herpes zoster. No negro é a mesma coisa? Não. O livro tem outro exemplo que me mostra como é que ela se manifestaria na pele negra? Não. A gente vai... Eu poderia dar vários exemplos aqui. Dá um exemplo simples do sol, da pandemia. Eu falei assim: a gente sofreu muito agora na pandemia por causa da imunidade. E aí a gente vê de uma maneira muito genérica sobre a importância da vitamina D e como é que você repõe a vitamina D. Por que o negro tem a vitamina D lá embaixo? Cara, 90% da vitamina D que a gente recebe na pele negra, quanto mais retinta, ela é dissipada, mais de 90%. Então a orientação que a gente recebe na faculdade é genérica para todo mundo. Para pegar a vitamina D do sol, melhorar a sua imunidade, ossos e tudo mais, mas na pandemia o foco era imunidade, nunca se falou tanto em imunidade. Falei: cara, quem vai falar que o negro, se o negro pegar aquele solzinho da manhã, de 20 minutos, entre 8 e 10 horas, que para ele não serve de nada? Quem vai falar isso? Se não tiver negro na pesquisa, se não tiver negro dentro da faculdade de medicina, se não tiver negro fazendo ciência. Então o Instituto Bispo falou: eu quero negro fazendo ciência.
que a maior parte, se eu pegar o corte, nosso corte, mais 54% é negro e pardo. Isso não é só para o negro aprender, porque qualquer branco que se formar, ele vai atender a população negra em algum momento, em UPA, em algum lugar. E ele precisa entender que existe essa diferença. Que eu vou falar assim, não, cara, você precisa do sol, não, para você não, você tem que pegar o sol daqui até essa hora aqui. Os 20 minutos não, deve ser 40. Tá, olha só, você vai ficar torrando no sol? Não. Você precisa de 15% só da sua superfície corporal no sol para você conseguir pegar essa vitamina D. Mas é o sol entre 10 e 3 da tarde. Tá? Você vai pegar 40 minutos, vai ficar lá de roupa e bota só o pezinho, mãozinha para fora, que a gente vai conseguir melhorar essa vitamina D. Tá? Agora, que faculdade de medicina ensina isso? Não. Aí a gente vai falar de hipertensão, de cardiologia, de diabetes, essas diferenças. A gente está falando de equidade, de a gente avançar e dar acesso para as pessoas. A anemia falciforme é a doença genética mais comum no Brasil. Eu sou do SUS, tenho 14 anos do SUS, e eu nunca vi nenhum médico pensar na possibilidade daquela criança que está tendo síndrome torácica, daquela criança que está tendo infecções repetitivas, daquilo ser uma anemia falciforme. Falei, cara, como é que ninguém vai pensar no diagnóstico de pedir uma eletroforese? Porque, pô, você Estou aqui com o Roselito, você é membro do protocolo de E Roselito, fala pra gente aqui como é que é ser cuidado pela cardiologia, como é que é ser membro da Bispo Pride. É uma satisfação. Vai deixar o depoimento do homem. Eu me sinto uma família. É como diz a palavra de Deus, né? Que há amigo mais chegado do que irmão. E aqui verdadeiramente eu me sinto uma família. Então, aí, por isso que a gente criou o Instituto Bispo, porque a gente, só para encerrar, o nosso maior case, tem pessoas que jamais pensavam em fazer medicina, como foi que eu contei lá atrás, várias pessoas que nem aventavam essa possibilidade e começaram a ver em mim desde 2018 para cá, por conta das redes sociais também, e falaram assim, poxa, eu quero estar nesse grupo, por caramba, medicina é para mim também. Então, ontem eu estava num evento de estudantes de medicina e médicas sem informática, e várias pessoas vieram falar comigo que eu fui esse Paulo Andrade lá de trás, que foi pra mim, sabe? Falei, cara, hoje eu faço medicina por causa de você. Porque eu tô lá, eu sou lá de sei da onde, eu comecei a ver seus vídeos, eu falei, cara, um dia eu quero estar dentro desse Instituto Bispo, eu quero participar disso. A gente, agora, a última que entrou no nosso processo, ela é de um quilombo na Bahia, a Carluce, ela é de quilombo. E ela começou a ver meus vídeos, começou a acreditar que aquela realidade poderia ser diferente para ela. E ela começou a falar, toda vez que eu postava da galera do grupo ali, ela falava, poxa, um dia eu vou estar aí nesse grupo, um dia eu vou estar aí. E ela me falou, ano retrasado, ela mandou mensagem, falou, vai ter uma prova no sul. É muito longe da minha cidade, minha família falou para eu não ir, mas eu quero muito fazer medicina, o que você acha? Eu falei, você já sabe a minha resposta, né? Ela deu um jeito, arrumou o dinheiro e foi, passou umas 4 semanas, ela me mandou mensagem no domingo de manhã igual a esse, e falou assim, pô, Bispo, obrigado, passei em primeiro lugar em medicina. E ela saiu de um quilombo, na Bahia, uma terra batida sem chão, sem ventilador, tarará, e hoje está no 4º período de medicina. E ela veio no Rio, e ela vendo eu e Felipe, ela começou a incentivar a irmã dela. E aí, mostrando a gente lá nos stories, ela falou assim, eu comecei a mostrar vocês lá no quilombo, eu comecei a mostrar vocês e seu irmão trabalhando. Aí minha irmã, que não queria estudar nada, eu achava que aquilo era o fim dela, ela começou a estudar também, e hoje ela passou na faculdade federal de odontologia, minha irmã vai ser dentista. Falei assim, a transformação que surgiu na vida das pessoas, quando você mostra um pouco do que a gente faz. Então, o que a gente faz hoje, dentro do Instituto Bispo, é transbordar todas as bênçãos que Deus colocou na nossa vida. Eu falo que isso não faria o menor sentido de eu ter passado por tudo isso se não tivesse um propósito muito maior. Então, nosso propósito muito maior é transformar a vida das pessoas. E a gente tem muito prazer de poder proporcionar isso para as pessoas, de poder transbordar em quem está à nossa volta, para que eles não precisem passar pelo que a gente passou, pelo que eu passei, que elas consigam gerar frutos. E esses frutos que a gente está agora só plantando as sementes, talvez eu nem veja aqui, mas, cara, eu estou mudando gerações. Aquele pretinho como o Igor, que estava comigo ontem, da favela de São Gonçalo, que agora é estudante de medicina da UERJ, a família dele já não vai ser a mesma. Os filhos dele já não vão ser os mesmos. Eles já vão falar, cara, meu pai é médico, meu pai pica, porra. Meu pai segura o nego aí. E com isso a pessoa consegue dar aquele salto, né? Porque tem um estudo que diz que a pessoa precisa de 9 gerações para mudar de situação econômica. E através da medicina, através do estudo,
ela consegue dar um salto chegar. bem mais rápido. É isso que a gente faz. Queria agradecer o tempo de vocês, agradecer a oportunidade, Léo, de estar falando aqui com vocês. Como é que vocês podem nos ajudar com o Instituto Bispo, tá? Divulgando. Tá? @bolsa.bispo, tá? @bolsa.bispo, divulgando, que a gente consegue chegar a alcançar mais pessoas. E obrigado aí pelo tempo. Obrigado, Quer passar mais um aqui? Leozinho, deu aula, hein? Deu aula, cara. O Rafa, ele abriu falando um pouco do meu pai, e ele foi justamente por conta do coração. Um homem extremamente forte, né, independente da idade, parecia um touro ele, só que ultimamente ele já vinha fazendo algumas atividades e sentindo muito cansaço, só que ele não gritava. Ele era daquela pessoa que a enfermidade bate aqui e sai, não gostava de ir a médico, e fica para mim, eu acho que todos nós temos um tempo aqui e ele deixou vários aprendizados e o tempo dele acabou. Um dia antes, um mês antes, ele, em conversa comigo, ele falou: meu filho, o meu tempo está se acabando aqui para uma nova jornada muito melhor poder começar. E eu falei: pô, por que você está falando isso? Está bem? Não está sentindo nada? Não tem porquê de entrar num assunto como esse. Aí ele repetiu de uma forma bem enfática e falou: tudo bem, eu sei que você não gosta, vamos mudar de assunto. E talvez, se ele não fosse tão ranzinhos em relação a isso de não querer buscar talvez um cuidado, ou talvez se a gente tivesse buscado a tempo, ele teria mais tempo aqui também. E o caso dele ele foi de uma forma tranquila, né? Mas foi justamente por conta disso. Então, só para poder enaltecer e a gente fechar esse assunto, realmente, de fato, a importância aí da prevenção, e que eles fazem isso aí com tamanha excelência. Estou extremamente feliz com o que a gente construiu aqui hoje, com tantos aprendizados que a gente teve, com tamanhas histórias aqui que a gente pôde contar, aprender um pouco, se conectar. Eu pego um pouquinho do início do Rafa ali também, falando sobre gratidão, né? E eu estou extremamente grato a cada um de vocês aqui por terem doado o maior ativo que nós temos, que é o nosso tempo e o nosso conhecimento e a nossa experiência para poder estar trocando aqui hoje. Então, de fato, meu muito obrigado. Eu queria até passar aqui, mas eu não cheguei a salvar, um vídeo até do René Simões, que não pôde estar aqui presente hoje, que ele fez essa semana, falando que cada momento que ele se encontra uma pessoa nova, em cada reunião que ele está, em cada lugar que ele está, ele quer deixar algo de melhor, e que naquele ambiente as pessoas sejam transformadas e saiam melhores. Ele fala até sobre Madre Teresa de Calcutá, que ela fala muito sobre isso, da gente poder sempre sair de um ambiente, de um contato com uma pessoa, deixando algo de melhor na vida de cada um. E é dessa forma que a gente encerra aqui hoje. Eu espero que cada um de vocês leve um pouquinho do que foi vivido aqui hoje. Continue sendo um domingo abençoado. Quando a gente começou esse dia, eu consagrei esse dia a Deus, que pudesse ser um dia realmente de fato abençoado, e eu tenho certeza que a gente encerra esse momento aqui dessa forma, e na certeza que foi um dia próspero e abençoado aí para todos. Tá bom? Muito obrigado aí pela presença.